Só recapitulando um pouquinho aqui, a comparação que o texto traz em ser escravos do pecado é interessante, né? Que o texto diz aqui: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Parece uma incoerência, né? É uma liberdade que traz uma certa escravidão. Mas não, se a gente entender a linha de raciocínio, a mesma linha que eu falei, que você é escravo de alguma coisa, né? Que é a linha do versículo 16, na vida é assim, né? Então nós somos livres de um senhor para ser escravos de outro, né? Essa é a ideia. Então não é, parece sim uma incoerência, uma liberdade que traz a escravidão, mas é uma escravidão, vamos dizer assim, boa, uma escravidão que vale a pena e não tem o sentido negativo como sendo o Senhor muito mau, né? Então é um Senhor bom, a qual, vamos dizer assim, nos faz servir. Vamos lá. Então, escravos do pecado e escravos de Deus, a origem, o desenvolvimento, enfim. Você notou no texto que diz assim, olha, vocês tendo sido escravos, né? Você que gosta do português, esse texto, tendo sido, ele está no imperfeito, é um tempo verbal imperfeito, que mostra que é algo contínuo, né? Que não tem uma ação completa. Então, dá a entender que, como você tem sido escravo, ou seja, a sua vida foi assim, o seu modo de agir foi assim, então você, por natureza, né, já nasceu escravo do pecado, né? Você já nasceu, vamos dizer assim, já nasceu com o senhorio do pecado na sua vida. Você já nasceu com esse senhor. Então, quando é dito assim, não, você é escravo de alguma coisa, não, eu sou livre, não, você já nasceu, né, escravo do pecado, isso já veio desde a sua infância, desde o seu nascimento até um momento específico, ou até agora, você tem sido escravo do pecado. Mas o texto continua e não mostra que isso é uma condição permanente, né? Vocês tornaram-se escravos de Deus, né? Foram libertos do pecado, mesmo tendo sido escravos do pecado, foram libertos para serem escravos de Deus. Então, como que acontece essa liberdade? Quando acontece essa abolição, essa libertação da escravidão? O pecado e esse assumir o ser escravo de Deus. Como é que foi esse processo, né? Começa quando somos convertidos. E é dado aqui uma sequência lógica, uma sequência de como nos tornamos, ou seja, como nos fizeram ou nos tornaram escravos em Cristo. Vamos lá. A forma de ensino, né? Quando lhes ensinaram isso. E que ensino é esse? De acordo com o contexto, dá para imaginarmos ou definirmos que esse ensino seria o Evangelho. Nós éramos escravos do pecado, mas quando você ficou sabendo do Evangelho, a forma de ensino que lhe levou a conhecer ao que Cristo fez por você, quando você foi ensinado sobre a obra de Cristo na cruz em seu lugar, sobre o pecado que te escraviza e separa de Deus, mas que Cristo morreu por você e lhe deu a salvação eterna em Jesus Cristo. Quando você aprende isso, quando você aprende esses aspectos do Evangelho, tá? Você aprende e começa a entender melhor sobre a salvação. Então, a forma de ensino, a sua conversão começou quando você
aprendeu ou quando lhe foi ensinado um conjunto de verdades, uma mensagem, um conteúdo específico para ser recebido. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, sua fé, você aprendeu, você ouviu, conheceu o que Cristo fez por você. E isso atinge o coração, né? Quando vocês obedeceu de coração. Lembra sempre, quando eu dou essa ênfase em várias cartas, no Evangelho, até mesmo no Antigo Testamento, tem essa ênfase de coração. Isso é muito importante você prestar atenção. Quando você ler um texto de coração, grifa lá, preste bem atenção, porque isso quer dizer que vocês obedecem, quando vocês aprenderam, vocês passaram a obedecer de coração. Obedecer com a motivação de eu querer, de gostar, de aprender e querer fazer, de sinceridade, né? A gente sempre usa essa expressão no nosso dia a dia. Olha, de coração eu quero lhe agradecer. Quando eu falo isso, significa que eu estou transmitindo verdade. Rapaz, de coração eu quero te agradecer pelo convite. Então, de coração, a gente usa sempre isso, essa expressão para mostrar, evidenciar sinceridade naquilo que nós estamos fazendo ou vamos fazer, né? Então, isso atinge, de fato, esse evangelho atinge, de fato, o nosso coração e nós agimos diferentes, né? Obedecemos de coração, não mais por medo, não mais por sensação de troca ou de autocerteza, vamos dizer assim, autojustificação, mas esse evangelho nos atingiu e passamos a obedecer-se de coração. E mudança de vida real. A partir do momento que eu obedeço de coração, a minha vida é transformada a uma mudança de fato em muitos aspectos na minha vida. Então, essa escravidão muda quando eu aprendo o evangelho, quando isso atinge o meu coração e eu começo a obedecer, mostrando uma mudança real de vida. E tudo isso é graças a Deus, é tudo pela graça de Deus, não é méritos nossos, não é pela própria maneira de pensar, mas sim algo que foi dado a nós, que foi transmitido a nós, que foi ensinado a nós. Deus, ele, no seu plano de graça, que você conhecesse esse plano da salvação, né? Aquilo que ele fez por você. Então, pela graça, Deus lhe fez conhecido. Não foi um ato que nós buscamos a Deus, porque como nós lemos em Romanos 3, não há quem busque a Deus, né? Não foi algo que nós pensamos, calculamos e chegamos a essa conclusão, não. Foi algo ensinado por nós, foi algo dado para nós, foi algo feito por nós. Então, tudo isso é pela graça de Deus. Então, escravos do pecado, a origem, tudo isso é desde o nascimento. Escravos de Deus, quando é que alguém se torna escravo de Deus? Quando é que muda o seu senhorio? Né? Quando aprendemos o Evangelho, isso atinge o nosso coração, nós passamos a obedecer, a servir aquilo que é nos ensinado, e tudo isso é brindado, vamos dizer assim, pela graça de Deus, ornamentado pela graça de Deus em nossas vidas. E o desenvolvimento, como é que isso desenvolve? Como é que ser escravo do pecado desenvolve e como você se desenvolve sendo escravo de Deus? Então, conforme o texto, aquelas pessoas que vivem, que escolheram ser escravos do pecado, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, que nasceram nessa condição e preferem continuar assim, a maldade que leva à maldade, ou seja, é degradação, né? A questão do pecado, ele é degradante. No pecado há uma degradação, não há um progresso quando você é escravo do pecado. Tanto os aspectos morais, aspectos práticos e tal, não há um crescimento, não há desenvolvimento positivo, mas sim
uma degradação naquilo que você faz. Eu estava lendo sobre isso e pensando e meditando sobre isso, e é muito interessante. A gente às vezes tem a impressão que a nossa sociedade está evoluindo. E realmente, em aspectos tecnológicos e em conhecimento, dá essa impressão que estamos evoluindo, né? Quem diria, quem imaginaria que na década de 70, ninguém na década de 70 imaginaria que estaríamos fazendo agora um culto online, né? E louvando e aprendendo a palavra de Deus, cada um nas suas casas, né? E com todos esses recursos tecnológicos. Imaginando isso na mão do apóstolo Paulo, na mão de Cristo, como seria e tal. Mas há essa impressão. Mas, se a gente for ver que nos aspectos morais e éticos, há uma degradação, há um declínio da nossa sociedade. É muito comum você ouvir de pessoas mais velhas, dizer assim, pai, no passado era muito melhor, agora está pior. Sei que isso tem um aspecto de saudosismo e tal, mas dá essa impressão de que a sociedade moralmente está degradando, está piorando, né? Eu não sou muito fã dessa ideia que tá surgindo hoje. Não, o coronavírus veio e a sociedade vai ser muito melhor depois que passar esse coronavírus. De fato, em alguns aspectos podemos melhorar. Estamos sendo mais higiênicos, estamos lavando as mãos melhor e tal. Em alguns aspectos melhorar, mas a sociedade não vai melhorar não. Não vá cair nessa lábia aí. Vai ser todo mundo, vai ser tudo bem melhor. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Porque a ação do pecado é essa, é degradação. Mas você está sendo muito pessimista. Eu falei, não, estou sendo realista, né? Diferente. Né? Não vai. A realidade é essa. Não adianta a gente cair na ilusão. Né? Depois de tudo isso, quando isso vai passar, a sociedade vai melhorar, vai todo mundo ficar melhor, todo mundo ficar mais. Pode ficar em alguns aspectos, mas a sociedade em si, o que a gente vê e o que acabamos de ler aqui, né, endossado pelo que acabamos de ler em Romanos, maldade leva a maldade. Ou seja, não é um vírusinho que vai fazer a sociedade melhorar. Né? E pode melhorar algumas pessoas e tal, mas entenda-se que um aspecto geral vai continuar tudo do mesmo jeito, ou talvez até pior em alguns aspectos. Então, a gente vê, maldade leva a maldade. Se a gente for estudar o livro de Gênesis, por exemplo, a gente vê isso de uma maneira bem gritante. Antes do dilúvio, a gente via as pessoas vivendo 900 anos, 800 anos, 600 anos, 700 anos. Pós-dilúvio, a gente vê que a expectativa de vida cai muito, né? 70, 80, 90 anos, 100, alguns lá 100, 150, e vai caindo, e até a nossa expectativa de vida atual, 80 anos, 90 anos, né? Quem chega muito a 100. Mas a gente vê, eu estava pensando, se realmente o ser humano vivesse 900 anos, 800 anos, 700 anos, e pessoas más, esses genocidas que a história conta, pessoas que má índole. Imagina se essas pessoas vivessem 700 anos, 800 anos, 900 anos. Não seria, né? Então, parece que quanto mais idade o ser humano tem, parece que o inferno é pior aqui na Terra. Talvez Deus tenha abreviado a nossa expectativa de vida para a gente não destilar tanto assim a nossa maldade. Né? Por quê? Porque escravos do pecado leva à maldade. Imagina um Hitler aí vivendo 900 anos. Rapaz, tem muita gente morta aí nas mãos dele, né? Então,
pecado leva a pecado. Então, quando você é escravo, ou quando está escravo do pecado, melhor dizendo, a tendência não é melhorar, né? A sua vida não vai melhorar de jeito nenhum. O que você está pensando aí, não, eu vou buscar minha liberdade, eu vou abandonar o cristianismo que me deixa escravo e tal, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero, beleza, né? Mas entenda-se que isso vai piorar a sua situação, né? Porque pecado leva a maldade e maldade que leva à maldade, ou seja, é uma degradação. Então, ser escravo do pecado, isso traz prejuízos enormes, né, na vida. Agora, esse mesmo pensamento cabe também sendo escravos de Deus, né? A justiça que leva à santidade. Da mesma forma que o pecado avança e aumenta, a justiça também avança e aumenta, né? Quando há uma conversão de vida, quando há uma mudança de vida, a mudança de senhorio, vamos dizer assim, de escravos do pecado para escravos de Deus, a tendência é avançar e aumentar. Eu estou me oferecendo à justiça e isso vai me levar à santidade, ou seja, eu vou melhorar, né, o meu estilo de vida, eu vou melhorar a minha vida, eu vou crescer e vou desenvolver. Ou seja, é melhor esse estilo de vida. Então, cabe a gente entender essas comparações e esse contraponto, né? Pecado, escravos do pecado nós nascemos, escravos de Deus somos convertidos a, né? E tudo tem o seu desenvolvimento, que é o mesmo, né? Um para deterioração, para degradação, e outro para um avanço melhor, ou aquilo que aumenta, aquilo que melhora, aquilo que traz benefícios e resultados melhores. Então, aí essa comparação. Se você é escravo do pecado, a sua vida tende a piorar. Se você é escravo de Deus, a sua vida tende a melhorar. Então, nesse aspecto. Agora, como é essa melhora, é um outro estudo que a gente pode fazer, como é que a vida de sendo escravo de Deus melhora e como sendo escravos do pecado piora. A gente, no decorrer da carta, a gente vai aprendendo isso de maneira mais prática e mais incisiva. Então, espero que você tenha captado bem as comparações e o contraponto que está tendo nesses três versículos. Ok? Então, a partir daí, viva a realidade de um novo senhorio, né? É um novo senhor na sua vida. E viva essa realidade, né? Antes você era escravo do pecado, se oferecia ao pecado, agora, rapaz, vamos aí mudar, né? Agora que você tem um novo Senhor na sua vida, você é escravo de um outro alguém, ou de um outro estilo de vida, vamos viver essa realidade, é o que Paulo diz. Agora se ofereçam, né, ao Senhor. E como é isso na prática? Como é que isso funciona na prática? Ofereçam-nos como escravos à justiça. Da mesma forma que se oferece ao pecado, oferece-se à justiça. É um aspecto, ou tem um aspecto ativo aqui nisso tudo, né? A escravidão a Deus, ela é feita, ou seja, ela é exercida pelo um processo ativo, onde você está se oferecendo. O evangelho atingiu o seu coração, você passa a obedecer, agora você se entrega a Deus. Da mesma forma que antes você se entregava ao pecado e vivia desejando e buscando fazer mais, agora mudou o Senhor. Agora você se entrega, agora a sua obediência, a sua entrega, o seu oferecer é para uma outra pessoa, é para uma outra causa. Então isso muda, né? Muda de perspectiva e muda de pensamento.
agir, agora eu vou agir de acordo com o que a Bíblia diz sobre nossa realidade, né? Entenda-se que a nossa realidade agora é Cristo, nós somos cristãos, né? E pelo fato de sermos cristãos, isso indica que nós temos que ser como Cristo, agir como Cristo, ter atitudes de Cristo. Então, como é que eu me ofereço a Deus? Como é que eu ofereço como escravo da justiça? Não é apenas eu num culto ou aqui, ô Senhor, eu me ofereço, minha vida está entregue nas suas mãos. Então, isso faz parte, mas não é um ponto final. Não para nisso. Ah, minha vida agora vai ser do Senhor, eu me entrego e agora eu sou seu servo, e aí canta aquela música bonita e faz aquela oração bonita. Pronto, já me ofereci ao Senhor. Pronto, minha vida. Não. Faz parte, é uma decisão, pode fazer isso, beleza, né? Não há problema nenhum, mas não para por aí. Agora, o que o Senhor quer de mim? Né? Uma vez escravos dessa justiça, como é que eu devo me comportar? E aí, tem princípios, maneiras de agir, comportamentos que tem exemplificado e personificado na pessoa de Cristo, nós devemos seguir e agir, né? Viver como Cristo viveu. Então, ver o que a Bíblia diz, né? Em determinada situação, o que o nosso Senhor diz de determinada situação. Agora mudou, né? Eu não sou mais o Senhor da minha vida. Ou algo, vamos dizer assim, melhor dizendo, não tem algo que é o Senhor da minha vida. Agora é Deus, né? Romanos 10, 9, a gente vai ler mais tarde, nos próximos estudos. Se com tua boca confessares a Cristo, a Deus, como Senhor, né? Então, Ele é você dizer e admitir, não, Ele é o Senhor da minha vida. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou Cristo dos mortos, será salvo, né? Então, Ele é o Senhor. Quando eu confesso, eu admito. Então, Ele é o Senhor da minha vida. Pronto, eu admito e agora eu vou agir como esse Senhor age ou como esse Senhor quer que eu haja. Então, é um aspecto ativo. Esse oferecer, se entregar, envolve muito, muito, muito obediência àquilo que a palavra de Deus nos propõe. Porque temos um novo Senhor. A conversão nos transporta para um novo reino e coloca um novo poder em nosso interior. O pecado não pode nos forçar a nada, né? Nós temos um novo reino. Nós temos um Senhor, temos um novo reino. E esse poder é colocado, isso foi estudado a semana passada, na nossa união com Cristo. Nós temos um novo poder. Embora há essa luta para querer voltar e obedecer ao senhorio do pecado de novo em nossas vidas, e a gente vai falar dessa luta na próxima lição, né? Ou melhor, nas próximas lições, a gente vai falar dessa luta que há. A gente se tornou escravos da justiça, mas, vamos dizer assim, flertamos com a nossa antiga senzala, né? Flertamos com o nosso antigo capataz, o senhor, e essa luta ainda, e parece que queremos voltar e tal, como é que funciona? Mas entenda-se que tem um novo poder sobre nós. E esse senhorio traz um novo poder, o senhorio de Cristo traz um novo poder sobre nós. E em nós. E nós temos condições de mudar isso e de rever essa situação. E deixe a realidade do Evangelho falar com você e controlar o seu comportamento, né? Deixe a realidade desse Evangelho mudar, né? Falar com você. Qual é essa realidade do Evangelho? O Evangelho muda vidas. Quando você entende o que Cristo fez por você, muda vidas. Quando alguém fala mal de você, quando alguém tenta destruir a sua pessoa, né? Você muda o seu comportamento. Antes era vingança, né? Não, eu vou querer vingar
pensar em alguma maneira, alguma forma de me vingar dessa pessoa. Mas quando você conhece o Evangelho e vê o que Cristo fez por você, você vai pensar assim, poxa vida, Cristo morreu na cruz por mim, eu mereci a vingança dele, de Cristo em minha vida, ele morreu em meu lugar, ele me salvou, e eu faço tanta coisa errada contra ele mesmo assim, e ele me ama incondicionalmente, me perdoa, e restaura, e tenta mudar, e muda o meu comportamento. Por que não liberar perdão à pessoa que me ofendeu também? Né? Como me foi liberado perdão, me foi dado perdão, por que não liberar e perdoar aqueles que me ofenderam, como Cristo me perdoou também? Então, isso é uma perspectiva nova do Evangelho. Questão de poder. Muitas pessoas buscam e são escravas por esse desejo de serem poderosas. Quando você conhece o Evangelho na sua vida, esse desejo começa a diminuir. Porque o poder que esse mundo oferece é uma ilusão. É uma ilusão. Você acha que está tendo poder, mas de fato não tem poder nenhum. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência e tal, mas vai ter situações na sua vida que isso não vai servir de nada. E quando você conhece o Evangelho, quando o Evangelho faz parte da sua vida, você tem uma nova visão de poder. Não esse poder que o mundo oferece, mas o poder de ser chamado filho de Deus, mas o poder de ser as minhas testemunhas ao receber o Espírito Santo, o poder de dizer não àquilo que todo mundo diz sim, o poder de dizer sim para aquilo que todo mundo diz não, muda, né? Muda. E você não tem mais esse desejo do poder que o mundo oferece, porque você conheceu um poder muito melhor, um poder muito completo, né? E que não vai te deixar na mão nunca. Muitas vezes a gente tem o desejo e o anseio de sermos aceitos. Eu vou fazer isso, eu tento mudar para as pessoas me aceitarem. Mas quando eu entendo que no Evangelho eu sou aceito como eu sou, e que Deus me ama e me aceita, esse desejo de ser aceito começa a passar. Então, eu não sou mais escravo desse desejo, dessa busca de aceitação. Eu vou tentar me conformar com as pessoas para elas me aceitarem, para elas me admirarem, ou me sentir aceito e amado no grupo. Eu sei que eu sou amado por Cristo incondicionalmente. O Evangelho diz isso. A morte de Cristo na cruz por mim diz isso. Então, essa busca, esse anseio de aceitação do mundo, ou das pessoas que compõem a minha roda, o meu dia a dia, vai diminuindo, porque esse sentimento, esse desejo de ser aceito, vai ser completo ou vai sendo satisfeito em Cristo. Quando eu entendo o Evangelho, eu entendo o que Cristo fez por mim. Então, entendeu como é a mudança, como a realidade do Evangelho muda a sua vida, como a realidade do Evangelho muda sua perspectiva e realmente vai mudando o senhorio da sua vida. Então, ofereçam-nos como escravos da justiça. Seja escravo, se entregue cada dia mais em obediência à palavra de Deus, em compromisso com Deus, em relacionamento, em amizade com Deus. Fale com o seu Senhor todos os dias. Busque o seu Senhor, peça ajuda ao seu Senhor, busque força em seu Senhor, busque sabedoria em seu Senhor, enfim. Ele é o Senhor da sua vida e da minha vida, então vamos nos oferecer cada vez mais a Ele e deixar essa questão de escravos do pecado para o passado, porque essa não é a nossa realidade. Então, concluo esse estudo e desejo que você reflita muito sobre aquilo que Deus abençoe a todos. Amém.